Olá, meu nome é Alexandre Filho, discente do curso de Arquitetura e Urbanismo da UFPE, e vou apresentar a pesquisa intitulada de Por uma Taxonomia dos Campi Universitários Federais Brasileiros, orientada pelo professor doutor Luiz Manuel do Eirado Amorim. Esse trabalho compreende três dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, sendo eles educação de qualidade, redução das desigualdades e cidades e comunidades sustentáveis. Vivemos, segundo Castells, numa sociedade em rede, na qual a tecnologia da informação é o meio que permite acesso, uso e produção do conhecimento. Sendo assim, os campi universitários assumem um importante papel nessa sociedade, sobretudo por se configurarem agentes de promoção do desenvolvimento econômico e social. Canas vem a sugerir o uso do termo recinto universitário, por esse abarcar as diversas formas de organização espacial dessas instituições, e será este termo que iremos utilizar ao nos referirmos ao nosso objeto de estudo, os Campi Universitários Federais Brasileiros. O objetivo principal dessa pesquisa é realizar um estudo sobre a relação entre os atributos morfológicos dos recintos universitários federais de todo o país e o espaço urbano que os circunda, visando classificar, assim, cada recinto estudado segundo o grau de integração destas instituições com as suas áreas envoltórias. Tais classificações baseiam-se em conceitos já definidos anteriormente por estudos de Canas, que classifica os recintos universitários em 8 diferentes tipos de conformação, sendo elas o recinto universitário fechado, que se encontra imerso no tecido urbano, mas apresenta barreiras físicas que regulam o acesso a seu interior, o recinto universitário anexado, localizado no limite da área urbana com que se encontra integrado, o autônomo, localizado fora da área urbanizada e é autônomo em forma e serviços oferecidos, o recinto interior, que se integra com o tecido urbano, mas difere-se morfologicamente de seu entorno, o recinto aberto, que não possui limites que separem de seu entorno e também estabelece uma noção de continuidade com o tecido urbano, os desenvolvedores, que ocupam uma grande porção do tecido urbano onde estão presentes, assumindo grande importância no desenvolvimento da cidade, e também temos o recinto disperso, formado por uma série de edificações separadas e independentes entre si, e por fim o onipresente, que se encontra completamente interligado com a cidade, de modo que se tornem entidades indistinguíveis do resto do tecido urbano. Após a compreensão desse processo analítico, deu-se início à criação de uma base de dados estruturada em formato de planilha virtual, onde as informações referentes a cada recinto universitário foram sistematizadas, sendo elas localização, perfil curricular, tipo de recinto, data de fundação e a área em hectares. O domínio do processo metodológico possibilitou a obtenção de uma série de resultados. No que se refere à distribuição dos 250 campi de universidades federais aqui estudados, mais da metade localiza-se nas regiões Sudeste e Nordeste, que abrigam cada uma 64 unidades. A região Centro-Oeste tem o menor número de unidades, 26, correspondente a 10,4% do total. Nota-se que há, ao longo da história brasileira, uma série de grandes esforços concentrados na fundação de novas unidades federais. Destacam-se o período entre 1954 a 1993, com a fundação de 70 novos campi, e ainda mais notável, o período que compreende os anos de 2000 a 2017, perfazendo um total de 150 novas universidades públicas federais criadas. Importante também é distinguir as universidades federais de perfil curricular rural. Apenas 48 dos 250 campi contemplados por esse estudo são rurais, sendo a região Nordeste a que possui o maior número dessas unidades. Curiosamente, a região Centro-Oeste, base da agroindústria nacional, é a que apresenta o menor número de instituições federais rurais, apenas 2 unidades. E é notável também a alta diversidade morfológica das universidades federais no Brasil. Se de um lado temos instituições que chegam ao máximo de 782 hectares, de outro, temos instituições às quais os limites não passam sequer de 1 hectare. A área média delimitada é de aproximadamente 41 hectares, reforçando ainda mais essa variedade de dimensões. E ao analisarmos ainda mais a fundo as características desses recintos universitários, nota-se que, dos 250 recintos aqui contemplados, 243 são de natureza fechada, possuindo seu acesso de alguma forma regulado. As 7 unidades restantes se integram ao seu entorno sem apresentar um delimitador físico. Alguns recintos destacaram-se por apresentar características únicas o suficiente para diferenciá-los das demais. No total, foram 2 variações morfológicas constatadas. A primeira, quando o conjunto é um recinto fechado, mas cortado por vias públicas, e a segunda, quando o recinto, mesmo não se caracterizando como desenvolvedor, foi um agente catalisador para uma possível expansão do tecido urbano ao seu redor.
Dessa forma, um campus universitário federal hipotético que seguisse os números predominantes dessa pesquisa se caracterizaria como um recinto universitário fechado, com uma área delimitada de aproximadamente 41 hectares e de perfil institucional clássico. Depreende-se a importância desses recintos universitários no desenvolvimento urbano, notadamente pela criação de uma dinâmica urbana na sua circunvizinhança, observável pela diversidade de usos e oferta de serviços urbanos, como o transporte público. Então, é por meio dessa base de dados que serão desenvolvidos estudos empíricos sobre o impacto dos recintos nas áreas urbanas, que hoje dependem do controle epidemiológico do coronavírus. E por fim, gostaria de agradecer ao FPE, Propesc, CNPq e ao Laboratório LA2 por propiciarem essa pesquisa. Muito obrigado pela atenção.